Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e hoje ele é um pouquinho do Billy Graham também. Hoje eu queria falar um pouco, não tanto como alguém que explica texto bíblico, não tanto como alguém que fala sobre teologia nesse canal, embora Billy Graham seja uma referência sim em teologia, mas eu quero falar hoje como jornalista, eu quero falar hoje sobre Billy Graham, sobre jornalismo, sobre respeito e, sobretudo, sobre uma boa notícia para o povo evangélico brasileiro, tá bom? Então, se você não sabe ainda que Billy Graham, maior evangelista do século XX, provavelmente o maior homem evangélico do século XX, faleceu ontem, faleceu aos 99 anos, e isso não é motivo de tristeza nem de consternação, porque trata-se de um homem que tinha convicção e certeza de que no dia em que chegasse o momento da sua morte, ele estaria indo para os braços do Pai. E Billy Graham é uma pessoa que sofria de mal de Parkinson desde a década de 90. E aos 99 anos, esse final de velhice dele não deve ter sido fácil. Mas eu queria falar de jornalismo, porque infelizmente ou felizmente hoje, ser evangélico no Brasil diz respeito a se posicionar e a lidar com política pública e como a esfera pública ela afeta o evangelicalismo, como as discussões públicas afetam o cristianismo. E num dia como o dia de ontem, que alguém como Billy Graham morre, um veículo que para muitos evangélicos é veículo referência porque é um veículo de direita, e eu sendo evangélico conservador, confesso que eu tenho as minhas identificações com as correntes de direita, embora critique muitas das coisas que acontecem na direita também, mas o veículo antagonista, que eu acho que nem merece destaque num canal como esse, em condições normais de temperatura e pressão, solta uma manchete que diz morre Billy Graham, inspirador de Edir Macedo, e uma nota de 2 parágrafos falando que morreu Billy Graham, um evangelista de influência planetária, responsável pelo surgimento de Edir Macedo e afins. E claramente aí, embora a gente não conheça a intenção do autor explícita, implicitamente é uma tentativa, eu não consigo entender o porquê do antagonista de denegrir a imagem de uma pessoa como Billy Graham, associando a imagem do Edir Macedo, que implicitamente na cabeça da maioria dos leitores é uma imagem negativa. O meu problema com isso não é identificar Billy Graham com a imagem de ninguém, nem santificar a imagem de Billy Graham. O meu problema com isso é que isso é mau jornalismo. E eu quero falar hoje na condição de jornalista, não mais jornalista em exercício, mas jornalista que passou por algumas redações no Brasil, que trabalhou um bom tempo como repórter, como editor, e como alguém que olha para isso e fala: isso é jornalismo da pior qualidade. Uma das coisas mais difíceis no jornalismo, uma das coisas mais difíceis para um repórter, para um redator, é você redigir um obituário. Obituário é quando alguém que é notável falece, alguém notável falece, você precisa escrever uma nota sobre o falecimento daquela pessoa notável. E o obituário ele é super difícil por motivos óbvios, como por exemplo a sensibilidade que envolve você lidar com a morte. Tem pessoas que ficam muito mais facilmente ofendidas, os nervos estão à flor da pele. E também tem outras tarefas no obituário que tornam o obituário extremamente complexo, porque o jornalista ele precisa pelo menos tentar escapar de alguns problemas, como por exemplo, santificar demais o morto. Ou então, que naturalmente é uma coisa que vai acontecendo. Na sociedade, a pessoa, depois que morre, as pessoas ficam um pouco mais receosas de criticar, de fazer críticas mesmo que justas a quem acabou de morrer, precisamente por causa do fator sensibilidade. E aí, no seu obituário, quando você escreve essa nota de falecimento, é recomendável que você tente evitar santificar o morto, ao mesmo tempo que você deve evitar trazer um relato que seja muito crítico. O ideal é que você pegue fatos da vida dessa pessoa, fatos documentados da vida dessa pessoa e balanceie. E não foi isso que o antagonista fez, porque não é isso que o antagonista faz. Antagonista não é jornalismo, antagonista é uma fonte de propaganda. Tenha isso em mente.
Você que é evangélico e que, assim como eu, é conservador e busca por fontes de notícias conservadoras, talvez você tenha tropeçado no antagonista. Agora, a cobra voltou para picar o nosso calcanhar. Meu avô tinha um ditado: cria cobra que ela te pica. E aí você tem um relato como esse, que detona a imagem de alguém que não merece e que profana um momento que é um momento para muitos de luto, de reflexão, de pensar na vida de Billy Graham. E aí no jornal, quando você está lá no jornal e você tem que dar uma nota curta, então em vez de você pensar em fazer uma nota positiva ou negativa, você se restringe a comentar o fato. Morreu no dia tal, fulano de tal, que fazia isso e isso, morreu por tais motivos, com a idade tal, no lugar tal. É um negocinho no jornalismo, uma regrinha, que são as 6 perguntas. O que, quem, quando, como, onde, por quê. Se você respondeu essas 6 num parágrafo curto. Se você tem espaço no obituário, você tenta colocar fatos favoráveis da vida da pessoa e balanceia com fatos que mostram que o cara é ser humano, mostram que aquela pessoa comete erros. No caso do Billy Graham, como eu faria um obituário longo? Eu não deixaria, por exemplo, de enfatizar eventos documentados, como, por exemplo, o fato de ter sido Billy Graham de dar púlpito a Martin Luther King, por exemplo, para milhares de pessoas. Eu enfatizaria, por exemplo, eventos como o fato de Billy Graham ter sido alguém que participou de documentário de cineasta do nível de Woody Allen, de participar de peça, de participar de sketch cômica junto com Woody Allen. Eu enfatizaria, por exemplo, o evento documentado de que Billy Graham é o único pastor que, durante a atividade pastoral, teve o nome dele escrito no Hall da Fama lá em Hollywood. Se você passeia ali na Califórnia e você vai olhar lá a calçada com os nomes das pessoas, o nome de Billy Graham está lá. Eu não omitiria o fato de Billy Graham ter sido conselheiro de 12 presidentes dos Estados Unidos consecutivos. E tudo isso engrandece o nome do Billy Graham. E talvez eu contrabalancearia isso dizendo que Billy Graham teve um papel importante, por exemplo, na eleição de Nixon, que foi o único presidente norte-americano que quase foi empichado, né, que quase sofreu um impeachment e que ficou no barco de Nixon mais tempo do que deveria ter ficado. E que justamente em conversas com Nixon, parece que ele foi um pouco condescendente com o antissemitismo do Nixon. Então você tem aí um ser humano que tinha problemas, mas que foi um ser humano notável, e por isso que você está fazendo um obituário. É assim que você faz uma biografia equilibrada de alguém, especialmente num momento sensível como esse. Para mim, fica do Billy Graham o fato dele ter sido um dos fundadores do movimento de Lausanne, que para mim foi muito importante na minha formação especificamente. Para mim fica o fato de Billy Graham ter sido uma pessoa que conseguiu unir o evangelicalismo de maneira praticamente inconteste, praticamente unânime, embora você possa ter, ou muitas pessoas têm, inclusive eu, inclusive o Iago Martins, amigo meu, que foi o primeiro a me alertar a respeito dessa matéria do antagonista, que a gente discorda da teologia do Billy Graham em vários aspectos, mas mesmo assim, Billy Graham unificou o evangelicalismo, se concentrando naquilo que o evangelicalismo tem de mais precioso, enfatizando o evangelho. Então Billy Graham é um personagem importantíssimo. Eu não sei se eu faria um obituário do Billy Graham nesse canal em outras circunstâncias, mas de certa maneira a gente tem que tomar cuidado com as fontes das notícias que nós lemos, nas fontes das opiniões que nós temos. O antagonista dá provas de que faz péssimo jornalismo, e eu falo isso como alguém que trabalhou tempo como jornalista. É péssimo jornalismo. Agora eu tenho uma boa notícia para o povo evangélico brasileiro. Aliás, eu fico muito feliz, eu não pensava que eu fosse dar essa boa notícia tão cedo. Se um veículo como o Antagonista está atacando o evangelicalismo brasileiro, isso só significa uma coisa: que algo de bom e de decente o evangelicalismo brasileiro está fazendo. Algo de certo, alguma coisa o evangelicalismo brasileiro está acertando para atrair a raiva, para atrair a alfinetada de um veículo como é o Antagonista. Então,
Eu não sei o que incomodou o antagonista para eles fazerem isso. Até agora eles também não soltaram nenhuma nota que indique qualquer arrependimento disso que eles fizeram, né? Não sei qual é a agenda dos caras, mas você que é evangélico hoje, você tem motivo para pensar assim, hoje é um dia feliz para mim. Feliz porque eu conheço a história desse homem que é Billy Graham, que enfatizou sim os valores do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e de que alguma coisa a igreja evangélica está fazendo de correto para atrair a raiva de alguém como essa turma do antagonista, tá bom? Fica aqui o meu desejo para que você conheça mais a vida de Billy Graham e que, assim como ele, você viva, e eu também viva, como alguém que enfatiza o valor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.